Fala Capoeira! Iniciando nossa entrevista, mestre Lampião, qual o seu nome de registro? Eu acho que é muito importante destacar isso, que nós dentro do movimento de capoeira, nós somos às vezes mais conhecidos pelo nosso nome, alguns conceitam com apelido, outros como vulgo, né? Mas qual o seu nome, por favor? Bom, meu nome de batismo, como eu tenho descendência nordestina, é Francisco, como 5, 6 da minha família também são Francisco, né? Então, como houve um desconto no cartório, então a minha família tem uns 5, 6 Francisco. Meu nome é Francisco Castelo de Souza Vieira. Cheguei aqui em São Paulo na década de 70, eu acho, se não me falha a memória, né? Mas quando ingressei na capoeira em 80, aí foi que me apelidaram de Lampião, em 80, né? Por causa de um jogo um pouco mais bruto. O senhor é de origem nordestina, qual região? Eu sou do Ceará, Campos Sales. Campos Sales. Campos Sales. Mestre Lampião, já que o senhor falou isso, quando viu a capoeira pela primeira vez? Quando foi seu primeiro contato com ela? Meu primeiro contato foi em 79, quando vi ali no Largo São Mateus uma sociedade com alguns indivíduos lá sem camisa e de calça, fazendo uma movimentação um pouco fora do normal, né? Aí eu comecei a ter o interesse pela modalidade, simplesmente por causa do preço também, né? Muito mais em conta o Karatê, Kung Fu, né? E a minha faixa econômica estava um pouco debilitada, então não deu. Então, quando encontrei um professor que me ensinou gratuitamente, fazendo um projeto social, eu ingressei para fazer a capoeira. O senhor lembra qual era o grupo que se encontrava na Praça São Mateus? É o Grupo Santa Maria, se não me falha a memória. Juarez, isso. Juarez. Isso. E quem foi teu mestre? Olha, meu primeiro professor foi um aluno do mestre Adão. Meu primeiro professor, o professor Josa, ele que me ensinou no projeto social e tal, na comunidade. Então, quando depois de algum tempo nós fomos visitar o mestre Adão, aí, por questões de ver que a capoeira dele estava um pouco mais evoluída do que a do professor dele, aí me encaixei lá. O professor dele também não fez questão, como eu também não faço, né? Então, ingressei lá com o mestre Adão, fazendo a capoeira lá na casa dele mesmo. Porque depois a gente abriu uma academia em 82 e tal. Mas primeiro eu treinei na casa dele. Qual que era a região? Ali do Tietê. Tietê, Jardim Tietê. Jardim Tietê, isso. Atrás do Teotônio Vilela. Isso, ali embaixo, naquele buraco lá embaixo. Oi, Joãozinho, hoje está bem mais bonita, né? Mestre, dentro dessas questões, quais as suas influências dentro da capoeira? O senhor citou o seu professor e depois o seu mestre. Mas quais outros contatos que o senhor teve, além deles? Quais as influências que o senhor teve? Eu não tive influência. Não teve? Não tive. É por isso que a minha capoeira continua padronizada, ela não teve mudança. Eu não tive contato com outros tipos de capoeiras, né? Capoeiras em geral. Então o meu contato foi com o Karatê, que treinei bastante tempo de Karatê, treinei um pouquinho de Taekwondo para entender o estilo, porque alguns alunos perguntavam que era melhor capoeira, Karatê, né? Então a gente treina para orientar o formado, né? Então a minha influência com outros grupos é só de contato de batizado, de eventos, mas para me praticar mesmo, assim como os meus meninos estão fazendo um intercâmbio, não foi possível na época, né? Não tinha condições de fazer um intercâmbio. Correto. Né? Então, se tivesse feito um intercâmbio, eu acho que estaria um pouco mais moderna a capoeira. A minha capoeira estava mais moderna, né? Mais contemporânea, que nem disse todo mundo, né? O fundador da escola, né? O mestre Adão, que fundou a escola, o Grupo Dança da Morte, ele que desenvolveu o nome e padronizou na cor vermelha e tal, a simbologia nossa. Então, quando ele fez essa mudança toda, ele criou um sistema de encaixe, padronizado também, ele foi que inventou esse sistema. Então, quando ele inventou esse sistema, ficou apto ao indivíduo do seu estilo se misturar com os outros capoeiras, mesmo mais velozes, mais saltadores, mais altos, mais baixos. Esse sistema permite que o indivíduo tenha uma tendência adaptável, né? Então, quando eu peguei esse sistema, ele não está mesmo puro ainda. Eu peguei do criador, mas já fiz umas alterações para a gente poder ter aluno, né? Senão não dá para ter aluno com o sistema original. Então, fiz uma mudança. O meu formado está fazendo mais mudança ainda para poder ter mais amigos na hora da capoeira.
porque o estilo mesmo bruto, o do Adão puro ali, não tem como você deixar o colega ser seu amigo, né? Então, eu tive que modificar. O meu professor aqui está modificando também, né? Já não está tão puro quanto a do Adão, mas ainda está uma capoeira habilidosa, né? Porque vamos mudando para a gente poder ir se adaptando à sociedade, para poder ensinar o sistema. Eu acho bacana isso, porque eu fiz uma entrevista com o mestre Mané, do Dente de Ouro. Conheço. E o mestre Mané ele fez um comentário, quando eu perguntei assim, mestre, qual que é a perspectiva, né, da capoeira, dessas misturas, da diversidade? Ele falou, Vitor, exatamente isso, é diverso. A capoeira, ela é cultura, então ela transforma, correto, mestre? Então ela vai se transformando. O senhor colocou a pitada de cultura, né? Os seus formados, seus alunos também trazem conceitos e vamos transformando. Acho que é muito bonito isso que o senhor está falando. Em relação à nossa arte é de transformação, né? E, mestre, quando você deu a sua formatura de professor? O senhor falou que começa em 79, certo? Eu comecei a minha caminhada em 80, realmente treinando, né? Porque só observando não é treinar, né? Então comecei a minha caminhada em 80, eu treinava 6 horas por dia, 7 dias por semana, e consegui, no meio de tanta gente, me diplomar em 84, dia 15 de dezembro de 84, eu consegui a minha formatura, né? Aí passei a ser um braço direito na escola, ensinando também a Hatha Yoga para os alunos mais habilidosos, e quem estava fazendo intercâmbio também precisava passar por esse processo da Hatha Yoga para que ele pudesse conseguir o seu estágio na sua escola, né? Então tivemos bastante estagiários do Farol, estagiários da Lendas do Abaeté e da Volta do Mundo fazendo o intercâmbio na nossa escola para pegar professor. Como que é o termo que você usou? Hatha Yoga? É Hatha Yoga. É subliminar, é um processo de aperfeiçoamento da movimentação, né? Baseado na yoga dos hindus, né? Para fortalecer, esticar, alongar, torcer e melhorar o condicionamento emocional do indivíduo. O senhor trouxe isso para dentro da capoeira também? Não, isso aí foi o mestre Adão que trouxe. O mestre Adão que trouxe isso. E eu tive que passar no intercâmbio para os graduados que vinham das outras escolas fazer um intercâmbio, que era só graduados que vinham fazer intercâmbio. Aí nesse intercâmbio passava por esse processo para o indivíduo poder chegar na sua escola e fazer um bom desempenho no batizado, que eles ficavam muito nervosos no batizado e tal. Então eles tinham que passar por esse processo, né? Perfeito. E sua formatura de mestre, onde se deu? Porque eu acho que é legal o senhor nesse ponto apresentar, né? Porque vocês têm os graus, correto? Isso. De acordo com a nossa linhagem, nós temos uma linhagem dos primeiros migrantes da capoeira em 1960. Então, a nossa linhagem vem de Paulo Limão, que passou um pouco de Angola para o Adão, e Valdemar, no antigo prédio Martinelli, também passou uma estrutura de Angola muito boa. E nós temos a influência do Zé de Freitas na capoeira um pouco mais aérea, um pouco mais alta, no estilo mais regional, que foi quem o diplomou. Então, quando eu fiz esse trabalho de mestrando, que nós temos o conceito assim, então, em 72, a federação montou um projeto em São Paulo, classificando as cordas que estão ali na parede, em verde, verde e amarelo, e por aí vai. Então, quando o indivíduo chegava professor, no caso das nossas cores aqui, que é 4 cores, trançado, então, para o indivíduo já passar para o mestre, não era possível, porque muitas vezes o indivíduo alcançava esse patamar ainda jovem, sem noções, sem amadurecer essa ideia de passar esse conhecimento. Então as jardas, como a federação trançou as cordas nesse tempo, em 96 eu acho que trançou, e nós mantemos as regras de 72, quando foi instituída a Federação Paulista, que era as pontas verdes, pontas amarelas e pontas azuis, e depois trançava, fazia o todo branquinho, para que o indivíduo possa fazer um trabalho no seu mestrando, que pegou ponta verde e vai fazer um trabalho de 5 em 5 anos para ele poder adquirir outra cor. Então, se o indivíduo ensina 5 anos ao indivíduo e o indivíduo vai embora sem se formar, ele já fez o trabalho dele. Então, ele pega por direito a ponta verde, a ponta amarela e por aí vai. Então, como nós temos a nossa origem na federação, então o indivíduo, para ser um dia classificado como mestre, ele precisa passar 35 anos treinando. Então, se ele entrou
treina 10 anos, para 10 anos, só conta 10 anos. Os outros 10 não conta. Então ele tem que fazer 35 anos de treino. Se não for isso, ele não tem Trabalho o direito. realizado. Isso, ele não tem direito. Então, você fala assim, poxa, mestre, então você deve ter uns 1000 funcionários, uns 1000 professores. Não, não tenho. Eu tenho um, agora esse mês mais 2, porque saiu da escola, não tenho mais o direito de chamar como um aluno da escola. Então saiu da escola, abriu uma academia do lado ali, ele é dele, não carrega mais o brasão, está fazendo o seu trabalho. Então eu reconheço o aluno está treinando, participando das reuniões, sacrificando pela escola. Se ele não sacrifica pela escola, né? Eu venho lá de Tatuí para dar aula aqui segunda-feira, então o cara podia fazer um sacrifício também, né, em ficar na escola. Se ele não fica, eu não posso adotá-lo como professor da escola, ele tem que ficar na escola, né? Então a minha jarda eu peguei, acho 92, 91, uma coisa assim, a primeira jarda, né? Primeira jarda que o senhor diz, primeira jarda é verde, é a primeira pontinha branco, verde, ponta verde. isso, branco pontinha verde, que eu peguei. Pode mostrar. Branco ponta verde, a discórdia está ali, ó, branco ponta verde em 92, acho que 95, 97, uma coisa assim. 97 eu peguei pontas amarelas. Agora a azul eu não me lembro mais. 2006, isso, 2006. Então eu ultrapassei o meu tempo de trocar de corda. Mas por quê? Porque eu fiquei um ano parado, então eu não conto esse ano. Eu só conto o ano treinado. Então se eu não treinar, eu não posso ter direito à corda, né? Então tem que treinar. Agora, o meu formado está realizando o evento agora para agosto, aí eu vou passar por uma sabatina para ver se eu consigo, com os mestres mais velhos que eu, que ainda esteja de atividade, que é difícil encontrar, né? Mas se ainda tiver mestre mais velho que eu, para fazer a sabatina aqui, a gente entra numa conversa, uma conversação de informação básica de capoeira, para ver se eu tenho direito à minha corda de mestre, né? Que é mestríssimo, aí é uma questão mais de idade, né? Mas de mestre é questão de você estar em atividade ainda, fazendo as estrepulias de roda de capoeira, né? Mestre, quais os projetos que o senhor está envolvido atualmente na capoeira? Estou fazendo um projetinho agora, fazendo umas aulinhas ali para o mestre Luciano, por questão do rato Santa ter Maria. Isso, o grupo Santa Maria fazendo um projetinho para os professores, mas coisa básica, para fazendo uma aula teórica para os meninos lá, mas eu não tenho o tempo disponível para entrar em projetos e tal. Aí os meninos que estão se formando agora e vão se formar, então eles que vão correr atrás desses projetos, eu vou estar participando dos eventos, mas para mim o meu tempo está muito escasso para me dedicar ao projeto social, que eu nunca ensinei capoeira cobrando, né? Então deve ser isso, a falta de, como é que se fala? Do grupo grande, né? Então geralmente o cara gosta de pagar 100, 150 por mês, né? Uma corda de 500 conto, eles gostam de pagar. Como eu sempre fiz as minhas aulas, sempre meus projetos, desde 84, sempre os projetos foram de graça, né? 2, 3 anos, tudo gratuito. Então não houve um benefício econômico para mim ensinar capoeira. Mas o indivíduo que quer aprender, ele entrando, ele aprende, indiferente dele pagar a mensalidade ou não. Se ele tiver condições, ele paga a mensalidade para todo mundo, ajuda, né? Mas se ele não tiver condições, pega o cordão. Isso é questão de a gente agendar um evento. Então, se o evento custar R$100, tiver 100 alunos, cada um paga R$1. Mas se a festa custar R$100 e só tiver um aluno, se só o rato for participar do evento, ele vai pagar os R$100 sozinho. Então, nós sempre dividimos as despesas do evento para que haja bom senso do seu praticante de entender que a família de capoeira, ela divide as tarefas, né? Se ele entender isso, ele vai entender que a mensalidade é meramente uma coisa para pagar luz, pagar água, sei lá, se for realmente cobrado. Então, os projetos sociais hoje em dia é voltado para ensinar de graça, né? Aí eu não sei como é que está por aí, eu sempre lecionei de graça. Aí o cara falou: ô mestre, mas sua escola não tem vários birimbau? Olha, meninos, não dá para comprar. Ô mestre, nós não tem 2, 3 atabaques bem afinadas. Não dá para comprar, meninos, né? Então, nós temos o quê? A ideia de fazer, de confeccionar, de instruir o indivíduo, deixar ele entendido de capoeira, entender bem a capoeira. Se ele entender bem, ele vai identificar as necessidades de cada grupo, por exemplo, né? Então ele chega para visitar um grupo, ele vê o cara sem calça ou sem camisa na cor ideal de jogo, ele vai entender que é um projeto social. Ele não vai chegar dando uma de bacana que não vai jogar porque o cara está com roupa colorida, né? Então ele tem que entender
o projeto. Se ele entender o projeto, ele vai entender a situação em que cada participante daquele projeto social está sujeito, né? Muitos vai para academia porque ele não tem nada para fazer em casa, ele vai para academia fazer um treino, né? Às vezes ele está um pouco eufórico, ele quer brigar, aí você tem que dar um treino nele para ele tirar essa raiva toda, né? E às vezes o cara vai treinar com raiva, né? O projeto social é complicado. Mestre, já vou agradecendo a entrevista muito. Já deu uma hora já? Não, nós temos até, mas os questionamentos maiores aí eu coloco para o senhor as considerações. O senhor fala o que o senhor quiser. Então. Considerações finais. Beleza, eu levo mais uma hora ou duas. Eu enrolo esse menino todinho. Considerações finais, por favor. Apresente seu olhar, o que o senhor gostaria para a capoeira. É importante o senhor colocar isso, se o senhor tem interesse de colocar. O que o senhor vê da capoeira nos próximos anos? Acho que é uma questão importante também, que está em pauta a discussão disso. Bom, em próximos anos não, já não tem mais, né? Já não tem mais. Se você analisar pelos batismos que acontecia na década de 80, 90, você via 50, 100 alunos em volta da roda, sentadinhos, e era convidado uma autoridade para poder fazer a toca do berimbau ali, né? A coisa que era bem cerimonial. Então, você via uma cadeira ou duas no máximo, não tinha 3 ou 4 cadeiras, 2, 3 cadeiras, para reverenciar o mestre que ia tocar o berimbau, né? Sentadinho ali, berimbauzinho e tal. No meu tempo foi assim. Então, meu tempo, chegou, vou apresentar os mestres. Aí o Adão falou, mestre é de feito. Aí todo mundo na palminha, pronto, vamos começar o batizado. Acabou o mestre, não tinha mais mestre, né? Hoje em dia não, tem 10 alunos para batizado, 50 mestres. 50 mestres, não sei, porque eu tenho netos de capoeira branco, e eu não sou branco ainda, né? Alunos que foi aluno do meu aluno são mestres. Então é complicado você chamar o indivíduo de mestre hoje em dia, que ele não carrega o talento adequado para ficar diante de uma autoridade que migrou para cá na década de 60, que nem você ainda encontra alguns vivos ainda, né? Que nem você comentou em Brasília, ainda encontrou vivo ainda um indivíduo dessa nata de capoeira que migrou para cá nesse tempo. Então, para você comparar o mestre Brasília com um neto meu que é mestre, então fica desrespeitoso com Brasília, né? Que é um indivíduo que ajudou a fundar a Federação Paulista, né? Então, para você entender esse negócio de mestre, contra mestre, até vai, mas mestre é uma autoridade em que ele tem o domínio de transmitir o conhecimento desse pessoal que o deixou na década de 60 para passar para esses indivíduos depois de 2000. Você não encontra esse indivíduo, pelo menos eu não encontrei, né? Então, como eu fui um indivíduo retido num casulo de treino ali numa academia só, então não tive contato com essas autoridades, né? Conheço Brasília, Silvestre, Carioca, Demir, conheço essa nata toda, mas para você pegar uma aula desse indivíduo, você tem que conviver com ele 1 ano, 2 para pegar alguma coisinha, porque são autoridades que compreenderam e viveram a capoeira na sua transformação. E quando Bimba deu aquela modificaçãozinha em 37, né? Então quando ele modificou e projetou umas 8 sequências, criando um estilo mais em pé, chamado regional, então ele já fez uma pequena adaptação, mas não procurou uma capoeira no agarramento, né? Tem os balões, as travas, isso eu conheço tudo, mas o agarramento, a imobilização, como alguns capoeiras estão fazendo hoje em dia, é ruim, porque se você vai mostrar técnica e habilidade, aquilo não é. Então, se você quer vencer o capoeira misturando arte marcial, como eu treinei muito karatê, eu não posso parar o golpe na mão, defender, eu não posso, mesmo que eu tenha treinado karatê e consiga parar o golpe do indivíduo. Isso é ilegal na roda de capoeira, onde tem uma autoridade assistindo. Se eu estou numa briga de rua, eu morro do cara, né? Mas eu estando, por exemplo, está um mestre aqui me assistindo jogar, e ele me deu a honra de tocar o berimbau para me jogar. Eu não posso, de maneira nenhuma, ofendê-lo com o meu jogo ruim. Eu não estou dizendo jogo ruim de maneira o cara está
falta de abertura de perna, falta de pular, não. Eu digo jogo ruim quando você mistura uma arte com a outra e não pode se identificar o que é. Porque quando se desenvolveu a contemporânea no século XVIII, né, e a estilizada no século XVIII também, então houve uma modificação desses capoeiras para que houvesse um pouquinho mais de agressividade. Então quando o Bimba lançou o estilo dele no Rio de Janeiro, ficou uma capoeira muito agressiva, né? Então houve-se uma manifestação até que as maltas tinham uma agressividade muito grande. Você vê que no estado da Bahia a capoeira era mais folclórica, por isso ela não era tão perseguida. Mas no estado do Rio houve uma perseguição muito forte, porque a violência imperava demais por causa dos movimentos de habilidade. E quando o Bimba desenvolveu esse estilo, ele também ensinou nos quartéis. Então ele desenvolveu um estilo mais em pé, até um jogo de compra, para ensinar nos soldados a vencer os capoeiras na luta corpo a corpo, porque não tinha arma de fogo em excedência naquele tempo. Então quando o Bimba desenvolveu esse estilo nos quartéis, os soldados pelo menos não se machucarem em combate para oprimir o capoeira na época, então houve uma mudança muito grande para os indivíduos hoje em dia achar que aquela capoeira era violenta, mas não era violenta, era uma capoeira mais sem beleza, eram os movimentos mais primitivos, assim como o Agenor Sampaio conseguiu montar o grupo dele na época. Então, se você identificar hoje a capoeira mudando de uma característica ou de um jogo mais perto do solo, não vou classificar porque é injusto com alguns capoeiras, ou um jogo um pouco mais em pé sem pôr a mão no chão, e o indivíduo classifica ela de tal maneira, dizendo que ela é uma capoeira agora contemporânea, não se dá para entender, porque os golpes da contemporânea que o Carlos Sena desenvolveu no século XVIII, não tem modificação nenhuma. Você vê que Carlos Sena não teve percurso na capoeira estilizada que ele desenvolveu, que é a mesma contemporânea que o pessoal está tentando aplicar hoje em dia. Então, se a capoeira é um jogo atlético de ataque e defesa, aonde está eu dar gravata no indivíduo e bolar com ele no chão, e o mestre tocando berimbau? Se eu for o mestre que está tocando berimbau, eu não toco berimbau. Então, se eu estiver tocando e o cara se agarrar, eu paro o berimbau, entrego para o dono da casa e vou-me embora. Eu não vivi 4 décadas nisso aqui para o indivíduo ficar se agarrando na minha frente, nem nu tão. Se tivesse nu, né, meu? A gente fica olhando, mas tão de calça e camiseta. Então, quer dizer, se o indivíduo tiver intenção, por questão que ele está perdendo o jogo, na habilidade e na agilidade, ele pratica por outra arte, para poder superar ou oprimir o seu jogador de capoeira que está na sua frente, ele pode conseguir, mas por questões de nós avaliarmos as outras lutas, sabemos que o mesmo martelo que o taekwondo joga, que o karatê joga, kung fu joga, o muay thai joga, é o mesmo martelo que a capoeira joga. É só treinar, tem saco de pancada, pega uma cadeira aí, investe uma corda, pode chutar que você vai ficar com um golpe a mesma coisa, quase indefensível se você tentar tirar de mão. E o indivíduo procura as lutas mais de torção, sem noção do que seja um jiu-jitsu, do que seja um krav maga. Ele não tem noção, ele viu o outro fazendo, ele quer fazer. É um consciente coletivo, assim como o João está sempre me dizendo. Cadê o João? O João está sempre me dizendo, isso é um consciente coletivo, mestre. Fez faculdade, né, meu? Então ele está... Eu não passei nem na porta de faculdade. Então, se o indivíduo tiver noção desse consciente coletivo, eu ver o outro fazendo e vou fazer também, por quê? Então, por exemplo, eu faço o meu jogo, o meu aluno, ele faz o jogo dele, se espelha em alguma coisa, mas como ele tem uma convivência mais sociável, então ele tem que modificar, porque o meu jogo é um pouco esquisito, é intragável, né? Então, quando o indivíduo vai jogar por aí os meus formados, então ele tem que fazer o quê? Adaptar o seu sistema para que ele fique mais amigável, né? Vamos se dizer, que o nome já é esquisito, porque dança da morte é esquisito, né? E o jogo um pouco mais pegado, aí fica pior você arrumar um companheiro de jogo, porque o jogador de capoeira ele precisa de outro que jogue, né? Sim. Se o outro não jogar, não adianta.
Então tem que ter 2 jogadores. Então se o indivíduo quer defender de braço e agarrar e me dar gravata, eu não vou entrar com isso com ele pelo seguinte: eu não gosto de homem fique me agarrando, né? Mulher, você tem locais, né? Na roda de capoeira também não evita esse negócio. Então, se o indivíduo quiser agarrar, não é o meu intuito perder ou ganhar dele, essa não é a questão. É que se tiver alguém vendo ou gravando aquilo e mostrar, você viu, o Lampião se agarrou com um cara, minha fama cai por terra em 2 segundos de internet, né? Então, eu prefiro não entrar em contenda com indivíduos que misturam arte. Eu tenho indivíduos que treinaram, né? Que não treina mais, campeões aí de MMA, mas chega aqui na minha escola, ele tem que jogar capoeira. Se ele ficar com essa frescura de ficar agarrando, para a roda, tiro ele, põe ele no banco, para ele baixar a testosterona, é muito alta, né? Então, se o indivíduo tiver a intenção de misturar, isso é dele, deixa ele misturar, deixa ele agarrar. Por quê? Se quando diz que o toque de benguela é para mostrar destreza e agilidade, não se vê. Eu não consigo ver a destreza e a agilidade. Se o indivíduo está batendo um toque de Angola e não tem mestre jogando, não é necessário tocar na Angola. Concorda? Porque o toque não é para professor, não é para estagiário, o toque é para mestre. Nem para mim é. Então se o cara, mestre, toca, rapaz, não dá. Bate o São Bento aí, porque minha corda não permite jogar Angola. É a tradição. Então tá batendo Angola. Cadê o mestre? Não tem? Não tem toque de Angola. Se tem o mestre, você toca. Por respeito ao mestre, você bate uma batida, porque os ossos já eram. Trocou umas peças, quebrou outras, ele não pode mais fazer aqueles saltos maravilhosos. Então o que você faz? Você toca uma batida de Angola para o mestre brincar. Não tem nenhum mestre. Ele chama um professor, dá honra ao professor de jogar aquela angolinha com ele. Hoje em dia você bate uma Angola, estagiário, cordão verde, senta todo mundo, tá vendo que o mestre está ali, mas fica ali tomando a frente para se apresentar como tal, né? Então quando bate um toque mais rápido, para o indivíduo mostrar um pouco mais de agilidade, aí o que o indivíduo faz? Quer agarrar, quer dar a gravata, quer rolar no chão. Aí é complicado você entender essa mudança que o indivíduo está fazendo hoje em dia. No meu entender, eu não me importo. Se o meu aluno falar, mestre, nós podemos agarrar? Na minha escola, onde eu estiver ministrando aula, não pode. Mas se ele quiser fazer por aí, porque está todo mundo fazendo, ele quer fazer igual, não é problema meu. Dentro da escola, é o jogo, é queda livre, é tombo e por aí vai. Se o indivíduo um dia me ver agarrando na roda da capoeira, ele verá que eu não estou no meu papel de capoeira, estou me defendendo de alguma coisa. Mas dentro do meu papel de capoeira, se o indivíduo procurar me agarrar, eu não entro no agarramento, cumprimento ele e me beirada da roda, porque estou no meu direito de recusar uma luta que eu não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar prestígio, não vou ganhar respeito, não vou ganhar nada. Então para que eu lutar com o indivíduo? E com a internet hoje é capaz de então acabar. Só mostrar para ele que ele me venceu. Eu fui vencido aqui no Colonial, 3 caras me desmaiaram na roda de capoeira, e eu achei muito bom. Imagina se o cara dá um tiro lá dentro e pega numa criança. Então eu achei bom desmaiar na roda de capoeira, 3 marombeiros. Então quer dizer, não achei ruim me desmaiar. E foi um golpe de capoeira, né? Eu estava aqui com outro, cara me chutou por trás aqui, beleza, foi golpe de capoeira, eu achei. Se o cara tivesse vivo hoje, eu ia agradecer por ter desmaiado eu na roda. Então 3 não dá. Capoeira é um para o outro ali, naquele jogo de agilidade. Aí, por exemplo, o cara tem um pouquinho de massa protegendo os ossos, então ele quer menosprezar o indivíduo. Isso é ruim, porque às vezes o indivíduo menos desfavorecido com massa muscular, ele tem o seu jeito, porque ele está vivendo nesse ramo há muito tempo, então ele já passou por isso, então ele já consegue identificar onde está o defeito daquele indivíduo um pouco mais volumoso. O indivíduo tão bem pequeno também não pode ser menosprezado, porque é um indivíduo raçudo, ele está no meio ali, ele está trabalhando. Então se você tiver um entendimento assim, de que o agarramento é bom, mestre, para quem o faz, deve ser. Para quem o faz. Como eu não me envolvo nessa transformação, não que eu seja contra essa capoeira preguiçosa, eu não sou contra. Eu sou a favor pelo seguinte: imagine se um cara
com abertura boa, coluna boa, braços resistentes, fizesse o nosso estilo de jogo. Era impossível vencer um indivíduo desse, né? Então, como a característica hoje está do indivíduo chegar na aula, faz um aquecimento, um alongamento e ir para casa, isso é bom para nós, para o indivíduo entrar no jogo e não ser empecilho nenhum para jogar com ele. Então você vê hoje o professor, como você entrevista muito, você vê hoje o professor chegar, você chega na academia, o professor está assim, ó, que nem os meus alunos aqui sentados. Lógico, eles estão esperando o seu término de trabalho, mas eles não podem ficar sentados, né? Então, se eu chegar aqui e os alunos estiverem deitados, eu vou embora para casa. Eles estão deitados, querem dormir, eu desligar, eu vou embora. Então, se o professor da escola chega, treina, faz os exercícios junto com os meninos, ó, eu gingo, tem 40 anos. Na minha aula, eu gingo junto com os alunos. Ó, ginga. Não, tem que gingar junto, porque o meu corpo também precisa do exercício. Eu gingo junto, jogo martelo, por quê? Eu não quero chegar no batizado jogando com eles e ter que agarrar os meninos, porque o recurso que tem, eu vou fazer que nem a filha da pequena, agarrar para poder me safar, porque não tem outro jeito. Correr de um jogo onde você não tem o talento adequado, eu não sei se é necessário você apelar para as outras lutas, porque tem muitos professores bons de capoeira, não chegam a ensinar muita coisa. Mestres, está difícil encontrar mestres bons em maneira de tratar o aluno com respeito, mesmo que ele já entenda o que você entende, né? Então, se o indivíduo chegar na minha corda, treinando aqui, ele passa, fica junto comigo na minha corda. É melhor ter 2 mestres, 3 mestres na academia, do que um só. Um só dá muito trabalho, né? Então, tendo 2, 3, chega os 2, 3 mestres para o treino, e o treino é bom, né? Dispensa os alunos, porque nós vamos treinar, é mestre com mestre, deixa o cordão de lado e vamos sair na pancada. Agora, se for os alunos, não tem como. Então a gente tem que treinar alunos para jogar com nós no futuro. Se o indivíduo estiver preocupado com a mensalidade que ele paga o salão, ele não vai ensinar o aluno, está preocupado em cativar o aluno. Aí faz um som esquisito, uma aula esquisita, misturada com isso, com aquilo, para poder manter o aluno aqui. Meninos, de uma coisa tenho certeza. Vocês sabem aquele rapaz que tinha uma academia itinerante? Ele tinha 12 alunos, você conhece a história? Não sei se a sua família conhece. Ele tinha 12 alunos. Ensinava, era um bom mestre, ensinava a vida para o indivíduo. 12 alunos e ele não queria mais aluno, né? Aí 2 o venderam, né? O cara tinha 30 moedas, vendeu ele. Mas por que isso? Se estava ensinando o condicionamento de um projeto de vida. Então, hoje em dia, você forma um aluno e ele vai embora, é normal. Mas alguns mestres faz isso, faz aquilo, puxa aqui, puxa ali. Não, meninos, você ensinou, deixa ele caminhar, né? Então, esse negócio de você ensinar o aluno para ele ficar na escola, ele fica porque ele quer desenvolver uma categoria a mais de entendimento da capoeira. Ô mestre, mas ali estão dando corda e diploma à vontade. Vá lá pegar, vá lá, né? Ô mestre, mas já peguei meu cordão branco. Bom, é lá na sua escola, né? Então, na escola que você tem de carregar depois esse projeto, então o indivíduo não pode vir de fora cordão branco e levar o projeto nas costas, né? Então, se o indivíduo pegou o cordão branco aqui, ele conhece de cor e salteado a minha vida de capoeira e a dele, para passar para o seu discípulo. Se ele não conhecer a minha, como é que ele vai passar para o discípulo a origem da dança da morte, né? Que teve tradição, teve criador, teve fundador, né? Teve descendentes, né? Então, como eu sou o único descendente ainda em prática, então procuro dar uma desenvoltura melhor aos alunos. Demora a formatura? Lógico que demora. Demora o cordão? Demora. E eu não tenho pressa. E eu estou nisso há um bom tempo, eu não tenho pressa na minha corda. Então, se o aluno tem pressa, pega o carrinho, corre. Eu escutei de um mestre, uma conversa pessoal, que a graduação ela é um reconhecimento. Aí você não pode dizer nomes, né? É uma conversa particular. Não, é particular. Ela é um reconhecimento, não sei se o senhor concorda com isso, porque, inclusive, é um reconhecimento, essa pessoa falou, e o mestre Gladson, na entrevista também, o mestre Gladson, né, falou assim que pode tirar o cordão branco dele. Falou, pode tirar meu cordão, eu vou continuar sendo mestre. Continua. Então, o senhor continuar, você será mestre, independente daquilo que está na escritura. A graduação, não sei se você concorda com isso, ela é um reconhecimento
Então, assim, como por exemplo, reforçando mais uma vez, dia 28 de agosto, né? Mestre Lampião vai estar recebendo... A minha última corda, o meu batizado. Seu batizado, né? Meu batizado. Batizado, você falou que será testado, que você falou, né? Será testado. Os meus alunos vão querer que todo mundo quer um pedaço. Todo mundo quer um pedaço. E dia 28 de agosto, horário? 14 horas, tá? Nesse mesmo local nós vamos colocar no final da entrevista o endereço. E, mestre, vamos fechando. Eu agradeço muito. Agora eu não vou dizer o meu dizer agora? Por favor. Não é agora? É agora que eu faço um... Pode fazer um fechamento. Um bem bolado? Um Pode fechamento? fazer um fechamento, por favor. A nossa escola, ela tem tradições antigas, sendo que a modernidade dos movimentos passa pelo aperfeiçoamento no decorrer do tempo, né? Então, se você tiver uma conversação com vários mestres, que você está fazendo uma pesquisa de campo muito boa, então você vê que se o indivíduo pega cordão branco, no caso, ele não precisa mais usar ela, né? Então, quando o indivíduo é almejado com essa corda, ele pode se apresentar no batizado sem ela. Lógico que no começo tem que se apresentar 1 ano, 2, para o cara ver que você pegou realmente a corda, mas não tem necessidade. Então, quando o indivíduo pega mestre, geralmente ele vai tocar um berimbau, fazer uma cerimônia. Ele não vai realmente para o atrito, né? Então, muita gente acha que o mestre, por ter uma corda branca, ele é necessário entrar no atrito. Ele não é necessário, ele vai lá como uma simbologia do conhecimento que ele carregou durante tanto tempo, né? Então ele vai apresentar o material ali, que ainda vivo está participando dos eventos, que ele tem a informação adequada para qualquer pergunta sobre capoeira. Esse é o mestre. Você perguntar qualquer coisa sobre capoeira para o mestre, ele vai identificar, não de vida pessoal, porque isso aí é coisa particular, mas na linhagem de capoeira, negros, quilombo, tudo ele tem que saber. Se ele não souber, ele está enrolado, porque o mestre ele tem que deter esse conhecimento, porque o aluno dele necessita, mas o seu companheiro de evento tem que saber também, vai te testar. Então ele vai perguntar alguma coisa que você está fora do seu ramo, né? Então, por exemplo, mas o que era a guarda negra lá? Aí você, guarda negra, o que é isso? Aí, se você não souber o que é a guarda negra, o indivíduo fica meio travado ali, não saber a história do capoeira brabo ali na época da coroa, né? Na época da Isabel. Então, se você hoje em dia, quando o indivíduo fala salve, e o indivíduo, alguns ainda diz axé, então tem toda uma simbologia que o indivíduo tem que entender a história da capoeira e do seu grupo. Se ele falar axé, ele tem que entender que a história do grupo dele ainda mantém a origem africana. Se ele fala salve, ele tem que entrar mais no ramo da coroa ali, da Isabel e tal, que teve o projeto dela na época quando a monarquia e os republicanos estavam brigando ali pelo direito de acabar com o nosso estado, né, nosso país, né? Hoje em dia estão aí, né? Então os deputados, né, estão fazendo a mesma coisa, né? Não adiantou muita coisa. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, mestre. Fazer a entrevista. Espero que você tenha um bom projeto aí para os futuros capoeiras, né? Não para nós que já passamos da idade de ficar pesquisando muito, que nosso tempo está escasso. Mas para os futuros capoeiras é ótimo esse projeto que você está fazendo, porque dá mais visão ao aluno, onde o seu mestre ou professor não teve esse contato com autoridades no ramo da capoeiragem, né? Isso é interessante, não agora, mas daqui uns 20, 30 anos, o indivíduo vai ter uma experiência maior, né? Que hoje em dia, para o mestre se desfazer de algum tempo para lecionar ou montar um projeto, é difícil. Sim. Porque se você montar um projeto, mestre fulano está montando um projeto lá de capoeira, não vai ninguém. Não vai ninguém. Por quê? O mestre vai ensinar mumunhas da capoeira, tradições e tal, e ninguém quer isso. O cara quer casa cheia, quer rastapé, né? Uma coisa mais visual, né? Mais visual. Então esse projetinho que você está fazendo é interessante para o aluno que pesquisa a capoeira de forma global. De forma global, não ali picuinha de grupo para grupo, isso é ruim, né? Aquela picuinha que tinha na minha década, né? Picuinha não podia visitar isso, não podia... Eu ia porque eu queria entrar no ranca-rabo, mas o cara não ia na outra academia, né? Então esse projeto seu vai
esclarecer algumas dúvidas, que às vezes, quando você faz uma pergunta para um mestre velho, né? Não eu, mas quando você faz uma pergunta para um mestre velho, o indivíduo que tem 30 anos de capoeira vai assistir esse vídeo porque ele não tem 60 anos de capoeira. Ele precisa entender o que aquele indivíduo trouxe daquela década lá atrás. Então, isso é interessante os alunos hoje em dia pesquisar para que ele possa incorporar no seu material de entendimento de capoeira. Porque muita gente acha que jogando bonito e pulando bem, tá bom, né? Não, mas eu venci fulano e venci Beltrano. Olha, vencer é questão de oportunidade de jogo, né? Quem treina mais tem mais oportunidade. Então, eu não acho que o guerreiro acredite em sorte, né? Não, eu vou ter sorte hoje no jogo. Não, o guerreiro não acredita em sorte. Ele treina ou ele não treina, né? Então, para o indivíduo fazer a sorte misturando com outras artes é ruim. Então, se você com esse projeto der uma ideia melhor para o praticante de capoeira, que é o que você está pesquisando, isso vai ser interessante para o futuro nosso dentro da capoeira, futuro do mestre dentro da capoeira. É bom porque ele vai ter espaço para poder se apresentar e não ter vergonha de ser chamado de mestre, né? Porque hoje em dia está complicado. Você, na presença de outros mestres, quer conversar com o mestre e ele não tem assunto, né? Tudo bem, não é assunto de 8 horas, 9 horas, que nem as minhas aulas, mas ali é um assuntinho de meia hora ali, coisinha relâmpago ali, sabe? Uma coisinha relâmpago ali, coisinha de meia hora. O mestre está sem bagagem, o mestre está focado naquilo. Não, o jogo é aqui, meus alunos têm uma academia ali, tem um grupinho ali, então está centralizado, não tem história, não tem bagagem, né? Eu sei que os antigos mestres não conversavam, a maioria é analfabeto, né? Zé de Freitas, Malemar escrevava o nome dele, né? Então, o indivíduo não conversava muito, não tinha a oratória como modelo de aula. Hoje em dia você encontra mestres que fez faculdade, fez curso de oratória, né? Então ele gesticula mais a sua parte oral, para poder dar material para o indivíduo trabalhar em casa, ou quando estiver no ônibus, quase vazio, 6 horas da manhã, né? Quase vazio. Então ele tem material para trabalhar no percurso para o trabalho, né? Se esse indivíduo tiver o dom do esclarecimento verbal, isso é interessante, porque o aluno não fica só naquela queixada armada e tal, ele fica deduzindo coisas para melhorar o seu estilo e não precisar do mestre daqui uns 50 anos, posso não estar mais aqui, e aí? Jogando bem, né? Daqui uns 50 anos vai que eu esteja capengando. Então, se eu tiver alunos aptos a entender essa matéria, eu já devo ter esquecido de muita coisa, e o aluno lembra, eu entro na roda, dou umas quedas, levo umas quedas muito melhor, né? Então, isso é bom para que o aluno possa entender a capoeira no seu âmbito, de que os velhos capoeiras não comentavam, mas geraram bons capoeiras, né? Não conversavam muito, mas geraram. Os exemplos que recebeu Pastinha e recebeu Bimba, foi muito bom para o indivíduo ter hoje essa clarividência da capoeira, né? Quem diria que um escravo que nem sabia falar o nosso idioma, ensinou Pastinha, né? Só nos gestos, mostrando, fazendo igual, é assim que faz. Então, para você ver que esse indivíduo não tinha leitura. Transformação, alguns colocariam até como forma de religiosidade, alguns colocariam como transcendência. O que você está falando é mágica, né? Mágica. Né? Porque nosso ser humano é mágico, né? Já vi o senhor jogar várias vezes e posso falar que parece que é mágica, né? Como vários outros mestres que já presenciei, olhar e você falar com todo o carinho do mundo, falar assim, aquilo ali é divino, eu acho, raramente eu coloco minha opinião nas entrevistas, mas eu acho que, dentro do que o senhor falou, acho que nós necessitamos um pouco mais de olhar para o mestre, não para o mestre que faz um enorme, veloz parafuso, mas para aquele que olha no seu olho e tem um respeito com o pequenininho, tem um respeito com aquele que é... Tá difícil achar. É fácil ter respeito com quem é maior que a gente, quero ver ter respeito com quem é pequeno. É pequeno, né? Isso é importante. Porque isso, com todo o respeito do mundo, eu acho que isso é maestria, isso é mestre. E dentro da família que eu conheço também, da Cidade Morte, Arte do Revide, né? Mais uma vez, mestre, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Obrigado aos professores e aos alunos que tiveram a paciência de nos escutar. Né? Eu tento repor a aula na quarta-feira. Tento repor na quarta-feira, o dentista me liberar. Muito obrigado mais uma vez. Nós estivemos aqui com o mestre Lampião, tá? De Mauá, São Paulo.
E muito obrigado. Não tinha outro título, né? Não tinha outro título? Não tem outro título. Caramba. Ele quis falar para eu não chamar ele de mestre. Falei, impossível, desde que eu me conheço por gente, eu conheci ele como mestre. E muito obrigado a todos pela audiência, todos por assistir esse programa e valorizar a história dos mestres de capoeira. Axé para todos. Fala Capoeira, canal do capoeirista na internet, que resgata a história, manifesta a arte de ser e estar na capoeira, salvaguardando, registrando e difundindo o saber daqueles que fizeram e fazem da capoeira o nosso patrimônio brasileiro.